Boa tarde, meu nome é Maria Raíssa e estarei falando sobre a Cyprinus carpe, como foi requisitado pela professora Gelsirene da cadeira de Psicultura Ornamental. Primeiramente, a classificação desse animal. Esse animal vem da classe Actinoperiges, que é peixes de raiados, peixes com raios, da ordem Cypriniformes, que é a própria ordem das carpas, da família Cyprinidae, que é a família das carpas e também dos vairões, do gênero Cyprininae, que também é as carpas. Do latim, Cyprinus significa carpa. E carpio é uma forma latinizada de carpa também. Então, se a gente fosse traduzir para a nossa língua, o nome dessa espécie seria carpa, carpa. Bem, esse animal, ele é muito comum encontrado principalmente na parte da Ásia, mais especificamente perto dos rios, dos rios que desaguam em mares negros, Cáspio e do Aral também. Eles desaguam nesses locais. Eles podem ser encontrados em algumas regiões da Europa também. Ele também foi introduzido necessariamente na América do Norte, na América do Sul, na África e na Oceania. Mas o mais importante é que na Oceania ele também era natural de lá. Ele tem apenas um local que ele é natural, que é na Nova Caledônia. Mas em outros locais ele foi introduzido. Esse animal ele demora muito para entrar em seu período de reprodução. Não bem período de reprodução, mas sim a idade de maturação, o L50 desse animal, ele demora bastante, principalmente para as fêmeas, como podemos ver, de 4 a 5 anos para poder entrar nesse estágio, iniciar seu estágio reprodutivo. Os machos de 2 a 3 anos. E as condições ideais para eles são temperaturas chegando ao tropical e temperado. Ele vive muito bem nessas condições, sendo ideal mesmo para ele uns 24 a 28 graus Celsius, mas ele sobrevive a temperaturas mais baixas, sendo o aumento muito utilizado como fator reprodutivo, vamos dizer assim, um fator que atinge o requerimento para eles iniciarem sua reprodução. E o pH, ele tem essa gama alta de 6 a 8, porém, ele prefere um ambiente mais neutro, algo variando ao 7. E como eu tinha falado sobre a questão da reprodução, dependendo do local que ele tiver, que clima ele vai estar, vai depender da sua forma de se reproduzir. Nesse primeiro quadrante aqui que vemos, ele vai ter uma desova total, mas isso somente ocorre em ambientes com temperados, principalmente em momentos de cheias e assim, somente épocas de cheias. E já em locais tropicais, eles podem desovar várias vezes durante o ano. E sobre essa questão de cheia é muito relacionado, pois eles precisam dessas plantas para os seus ovos ficarem protegidos. Os ovos deles possuem esse adesivo e quando acontece o acasalamento, a fêmea coloca os ovos, depois o macho vem perto dela já e passa todo o sêmen nele. E vai ficar assim, ó, tudo grudadinho nessas plantas. Se formos tentar reproduzir isso para fazer uma reprodução artificial, a gente primeiro tem que observar que essa reprodução é dividida em basicamente dois fatores. Um fator básico, que é a temperatura, o oxigênio dissolvido na água, que ele vai estar bem elevado no momento que for desovar, por causa de cheias e chuvas, isso acontece bastante, e a quantidade de luz. No meio ambiente, ele vai ter a questão da mudança de pressão, além da presença do macho, que vai soltar seus hormônios e vai afetar a fêmea, e a presença de plantas. Se formos colocar isso para algo no laboratório, a gente não tem como
imitar essa questão aqui. A gente não tem como mudar a pressão atmosférica do ambiente, mas a gente pode utilizar hormônios para ajudar nessa questão de reprodução. E muitas vezes a reprodução que é feita, no lugar de deixar os dois animais juntos, a gente pode extrair do animal. A gente utiliza as doses. Normalmente é utilizado hipófise como negócio de hormônio. Colocamos nas fêmeas e também uma dose no macho, apenas uma dose para decisiva, para depois reextrair, essa aqui é a fêmea, para depois tirar os ovos das fêmeas e depois tirar o sêmen do macho e misturar. Por questões de segurança, para não ter problema com os ovos e os seus adesivos, é feita uma solução de ureia, no qual se mistura 40 gramas de sal de cozinha e 30 gramas de ureia, mais 10 litros da água da incubadora que vai ser colocada esses ovos. Vai se misturar com muito cuidado e depois vão poder colocar esses ovos nas incubadoras. Bom, mas voltando agora para a parte da hipófise. Bom, aqui a gente pode ver as dosagens que a gente pode utilizar. Isso aqui é por quilo, tá, gente? Dependendo do quilo da fêmea, a gente vai utilizar 0,3 miligramas de hipófise misturado uma solução de soro fisiológico para depois aplicar nela. E ainda depois tem uma outra dose, que é a dose decisiva. Tem que ser essas duas doses para ter certeza de que ela estará apta para reprodução. Mas é claro que isso depois de escolher quais fêmeas estão prontas para essa desova. Aí você pergunta, tá, qual é a diferença? Tem como diferenciar a fêmea com o macho? Tem sim. As fêmeas, acho que dá até para perceber levemente aqui, elas são um pouco mais rechonchudinhas. Elas são rechonchudas, vamos dizer assim. Ela tem uma barriga a mais, elas são mais redondas. Enquanto os machos são mais finos. Aí depois que escolhemos a fêmea, que está quase colocando os ovos para fora, vamos dizer assim, utiliza-se esse hormônio e depois a gente retira e extrai os ovos dela. Já ouvi até métodos mais agressivos com os machos de retirar basicamente o sêmen na faca, mas isso já é muito, eu acho muito agressivo e também é uma questão de que esses peixes que eu estou falando principalmente, como podemos ver, né, são mais as carpas utilizadas para o abate ou para devolver à natureza, vamos dizer assim. Esse questão do animal eu peguei mais no site falando sobre, no próprio site da FAO, como reprodução para devolver eles aos lagos, essas coisas, uma reprodução para ir. Bom, mas isso tudo foi mais uma questão biológica sobre as Primnoscarpia no geral. Mas e a Nishigoi, que é o que a gente quer falar sobre as carpas ornamentais? Bom, a história começa mais focado principalmente no Japão. Mesmo que elas tenham vindo da China e toda essa influência chinesa ocorreu no Japão, a carpa em si, a Nishigoi, ela teve muito foco no Japão, por causa que começou a aparecer as mutações lá. Tanto que se diz que a primeira carpa que apareceu lá foi uma carpa preta. Não exatamente assim, porque essa aqui já é uma mutação mais recente, mas a coloração preta e depois começou a aparecer as colorações vermelhas e amareladas. Elas começaram na parte da cidade de Niigata. Mas seu foco principal, seu boom, vamos dizer assim, de fama e estudos foi devido a a exibição de Taisho no Parque Ueno, no qual elas foram apresentadas pela primeira vez em 1914. Elas apareceram lá e acabou se dando uma fama e um nome para eles.
E por que elas também são tão adoradas? Além de sua beleza, elas são animais extremamente dóceis, tanto que você pode alimentá-las. Aqui o cara colocou com a colher, mas às vezes eu já vi gente alimentando com a mão. É um peixe extremamente dócil, vamos dizer assim, além de serem um símbolo de prosperidade, porque muitos imperadores têm os lagos, os imperadores japoneses têm um lago de carpas. É um sinal de prosperidade. Tanto que tem uma grande simbologia através desse animal, que é a longevidade. Essa longevidade se dá porque é um animal que normalmente ele pode chegar até 30 anos de idade. Porém, há relatos de que um animal desses bem cuidado, ele pode chegar a ser centenário, pode ter 100 anos de idade. Prosperidade, sucesso e boa fortuna. Porque né, não, naquela época não é todo mundo que poderia ter um lago dentro de casa ou perto de casa, né? Sejamos convenientes. É um símbolo de riqueza. Mas ela também pode ser pela parte dos budistas, significa também coragem. E também seu nome, nos kanji, se assemelha a paixão. Que pra gente a gente chama koi, carpa, que é como chamamos, a carpa koi, essa colorida. E tem koi, que é paixão. E por causa também de toda essa simbologia, ela também é utilizada como símbolo de Dia das Crianças. Na verdade, mais especificamente, Dia dos Meninos, que é o Kodomo no Hi. E utiliza essas bandeirolas nos formatos delas, que são chamados de koinobori. Essa toda simbologia, ela também é baseada na lenda. A gente pode ver também a influência, vamos dizer assim, que elas têm, mas a lenda, que é a lenda chinesa, que na época da desova das carpas, as cois tinham que subir a fonte que cortava o Rio Amarelo, ou Huanghe. E eles tinham que nadar contra a correnteza da cascata para chegar até a montanha, que é a Jinxinhan. Me desculpa minha pronúncia horrível, mas é isso. E assim que a carpa conseguia enfrentar todas as dificuldades, completar a sua missão de chegar até o topo, dizia que ela mesma se tornaria um dragão. Tanto que é por isso que tem essa cultura do... Não sei se você... Sobre a questão do Magicap e ter essa evolução do Gairados. Toda essa influência antiga da lenda da carpa no, nas televisões, vamos dizer assim. Uma cultura geral. Agora vamos focar um pouquinho mais sobre as Nishikigōis. Bom, eu pesquisei e ela tem mais de... Segundo o próprio site da instituição brasileira, da Associação Brasileira das Nishikigōis, há mais de 28 derivados dela, mas os mais principais são essas 16. Na parte de competitivos, ela é dividida em duas categorias, a categoria A e a categoria B. A categoria A seria a Kohaku, a Taisho, Showa e o Tsurumono. Bom, se a gente olhar aqui, essa primeiro, cada uma delas tem seu nome específico, derivando de suas colorações e de seus formatos. Formatos que eu digo seria as manchas delas, não o formato dela. O formato não se muda muito, só se for fêmea, macho. Essa questão. A primeira que podemos ver é uma platino, que é a carpa de cor sólida branca, mas é o que a gente chama também uma espécie de ogon, que ogon são carpas, como podemos ver aqui. Essa décima é uma ogon. São carpas de cores sólidas, seria totalmente brancas, totalmente pratas, totalmente douradas, totalmente vermelhas, totalmente uma cor só. Depois vem a Tantia, a Tantia, que é essa aqui com uma bolinha vermelha na cabeça, que acaba sendo muito sucesso porque né, faz a simbologia da bandeira japonesa, podemos ver. A 3 é uma das mais antigas que se tem, que é a Kohaku, que é uma carpa com padrões vermelhos sobre a base branca. Então, que se tem disso de até 1813, se não me engano, que ela apareceu. É uma das variações genéticas mais antigas. Tem a Sankei, que é uma carpa com padrões vermelhos e pretos,
com a base branca. A Coromo, que é uma carpa originada do cruzamento de Massagui e apresenta o segmento de escamas azuis, que a Sagui é essa 7 aqui, que é uma carpa de dorso azul e abdômen vermelho. A Hikari Moyo Mono é uma carpa com padrões coloridos sobre base metálica e uma carpa com duas cores metálicas, essas 6 aqui. A gente pode ver que ela tem algo mais metalizado nela. A 7 é o que eu tinha comentado, a Sagui. A Kinguirin é uma carpa com escamas cintilantes, literalmente escamas douradas e prateadas. Essa 8. A 9 é uma Yamabuki. É uma carpa platinada com estampa amarela. A 10 é que eu tinha comentado, a Algon, que são carpas que podem ser normal, metálica. E podem vir com cores vermelhos, laranjas, platinada, amarela ou creme. Também vem coloração creme nelas. A Kawarimono, que é uma carpa tipo miscelânea, são carpas pretas. Elas podem ser amarelas, elas podem ter a cor de chá, pode ser verde. E a Karasugoi, que é essas carpas, é uma carpa totalmente preta, com uma tonalidade muito densa e a barriga dela ela apresenta uma tonalidade marrom escuro, mas ela em si, na parte de cima, ela tem esse pretume. A Ryutsuri, que é uma carpa de fundo preto com estampas que variam do laranja ao vermelho caqui. Lindas. A Showa, que é uma carpa com padrão vermelho e branco sobre a base preta. Essa aqui é a Shiro Utsuri, que é a carpa preta com estampa branca. Ela difere da Shiro Beko por apresentar colorações preta na cabeça e na base das nadeiras. E por último, a Beko, que é uma carpa com padrões preto sobre branca, base branca, vermelha ou amarela. Mas as mais importantes, essas questões de categoria realmente vêm devido à competição. Muitos termos são utilizados que são utilizados nessas competições derivam da palavra japonesa. As informações que eu peguei foi da Associação Brasileira dos Nishigoi e também da ZNA, que é... Deixa eu pegar aqui certinho para não pronunciar errado. É a Zen Nippon Airinkai. Basicamente é o órgão que organiza e faz as questões das divisões. Na realidade, não é que ela organiza, mas ela é utilizada como base para a maioria dessas questões. E a gente pode ver aqui várias divisões de tamanho. E é utilizado, tipo, nas categorias de competição, obviamente. Tipo, bull é de 15 centímetros ou abaixo. Aí tem 60 bull, ela fica entre 55 até 60 centímetros. E vai indo. E 85, a gente vê que é um animal que pode chegar a tamanhos grandes. Na realidade, é um animal que você, dependendo do local que você colocar, ele vai crescer o quanto ele poder crescer. Tanto que já tem relatos que ele já chegou até 1,20 m. É um animal que pode ser um senhor animal grande. E aqui é mais curiosidade sobre quais outros termos utilizados no negócio. Eles utilizam algumas terminologia do corpo. A gente pode ver que é tudo muito variado do japonês. A ri, que seria as manchas vermelhas, eles falam, dependendo de onde ela é localidade, tamanho, formato, a intensidade, se tem um ponto a mais, se tem alguma coisa diferente, vai variar a sua classificação. E tem por último, último padrão aqui é o SUMI, que é o padrão da marca preta. Eles utilizam esses terminologia para padrão de marca preta e marca vermelha, que elas aparecem muito nas Nishigois. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada e essa é a minha apresentação.